Nós vamos fazer agora uma aula de folhas, vários tipos de folhas. Então eu peguei aqui vários tons de verde. Quando você vai fazer folha, para ficar uma folha bonita, uma folha suave, você sempre usa a cor de fundo, uma cor clara, e depois entra com uma cor mais escura na volta dela. Então eu risquei várias folhas aqui. Eu peguei esse verde aqui, ó, verde maçã, que é bem clarinho. Então eu entro pintando o fundo da folha. Preencho todo o fundo da folha. Tem um cabelinho aqui. Eu vou fazer uma folha bem grande aqui, tá? Mais ou menos nesse formato aqui. Aí agora eu entrei com a cor de fundo e agora eu vou trabalhar essa folha. Essa folha aqui, eu vou fazer como se fosse a folhinha do morango que ela é trabalhada. Eu venho, dou um traço aqui em cima e venho com o pincel um pouquinho para fora daquele contorno, fazendo umas virgulinhas de fora para dentro. De maior para menor, porque a folha vai diminuindo. Venho puxando. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Venho de fora, deixando bem marcado. Eu ponho o pincel e dou uma viradinha. Ponho o pincel e dou uma viradinha. Ponho o pincel e dou uma viradinha. Dou o pincel e venho acertando o contorno dela. Trago para o centro, porque nós não podemos deixar essa folha marcada desse jeito. Trago para o centro. Aí, se eu quiser, eu posso deixar assim, mas se eu quiser iluminar mais, aonde ficaram os gominhos, é só entrar com o branco. Com a mão bem leve, você coloca e puxa o risco. Faz a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Depois, com o pincel de contorno, você vem com sépia, faz a nervurinha da folha e faz as divisões. Não faz soldadinho retinho um do lado do outro. Você faz dando movimento para a folha. Então esse aqui é um tipo de folha. Para as moças novas que estão começando agora, então eu vou fazer assim, ó. Aqui tem uma outra folha. Agora essa aqui eu usei verde maçã. Agora eu vou usar o amarelo limão. Faço o fundo da folha, preencho com um fundo mais claro, dou uma sujada nela, e aí eu vou pegar um outro verde, tá? E aqui eu vou só fazendo assim o contorno. É que eu não quero que fique parecido, é que a gente acostuma tanto com a pincelada, que depois fica difícil fazer folha diferente. Aqui eu vou fazer o contorno. Aí eu vou trazer, misturar aqui, e vou fazer o contorno desse outro lado aqui. Ó, era assim que eu queria fazer, reto no contorno da folha. É que a gente pega o jeito, dou uma sujada, misturo. Misturo bem. Deixo aparecer o amarelo, tá? Se precisar, coloca mais um pouquinho de amarelo. A folha com duas cores, ela fica muito mais bonita do que com uma cor só. Ela fica mais suave, ela fica uma pintura mais bonita. E ela não fica aquela pintura repetitiva.
Aí depois, vocês vão pegar só o pincel de contorno com o sépia. Vocês vão fazer a nervura no meio da folha. Vai puxar os risquinhos. Os risquinhos também pode ser assim, de vários tipos. Pode ser longos, pode ser desencontrados. E com a mão leve, vocês só com o pincelzinho de contorno com sépia, vocês vão dando uma pinceladinha assim, só por fora. Interrompida, não precisa ser traço reto, não. Pronto. Outro tipo de folha. Aqui seria reta. Então, deixa eu ver mais que tipo de folha que a gente pode fazer. Bom, tem aquela que tem um passo a passo ali, bem rapidinho no nosso grupo. Que tem uma folha, certo? Ela faz o risco no meio. Aí, com a tinta, ela vem puxando as pinceladas pra fora. Puxa as pinceladas. Na parte de cima, você vai fazer só o contorno. Depois disso, é só você preencher com o branco. Vem, ó, dando pincelada. E você vai arrumando as pinceladas. Preenche. Dá uma boleadinha, que é para não ficar com uma faixa. Você vai deixar marcado as folhas, ó, com o... Aí depois só vir fazendo ao contrário. Aqui é a mesma coisa, você faz a nervurinha. E puxa. Essa bem acentuada, com os gominhos, geralmente é folha de morango. No dia a dia, vocês podem fazer o seguinte. Entra com um verde de um lado. Dá uma preenchida. Entra com outro verde do outro lado. Dá uma preenchida. Vai mexendo, vai pintando até as duas cores se juntarem. Não deixa faltar tinta. Eu coloquei a verde clara de um lado e coloquei a verde mais escura do outro lado. E fui juntando as duas. Depois eu só venho com o branco e venho na parte clara, dando uma pincelada. Esse é o tipo assim mais fácil de fazer folha. Vem puxando as pinceladas. Seria quase que a mesma coisa, só que essa daqui eu deixei o amarelo no meio e vim trabalhando com o verde dos dois lados. Aqui eu pus o amarelo, um verde mais claro de um lado, o verde mais escuro do outro lado e entrei com um pouco de branco. Aí é a mesma coisa, entra com o pincelzinho de contorno. E vem fazendo as nervurinhas. Se quiser, faz a mesma coisa, só um contorninho assim de leve em volta da folha. O que a gente faz também, terminou a folha, para encher um pouco o desenho, faz uns arabescos, uns traços. É só vir
Pega na pontinha, com a mão bem leve e vem fazendo voltinha. Deixa eu ver que tipo de folha que a gente pode pintar. Vamos supor aqui, ó, tem 4 folhas juntinhas, 3 folhas juntinhas. Nós vamos fazer de um lado um verde claro, do outro lado o outro tom de verde. Vamos misturar as duas cores. E nós vamos alternando. Se aqui tá o outro, aqui eu tô usando um verde pinheiro e um verde oliva. Então, se aqui tá verde oliva, a próxima vai ser do lado verde pinheiro. Entro com verde pinheiro.